Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vou mostrar para vocês as top 10 funções essenciais para analistas no ano de 2025. São 10 funções que eu considero essenciais para você conhecer e aprimorar o seu trabalho. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. O link para download da planilha está aqui embaixo na descrição. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional em Excel. Vai desde o básico, desde o zero, até a programação, VBA, até o Power BI. Você tem 12 cursos, todos com acesso vitalício, tá? Vitalício para sempre. Pague em 10 vezes sem juros e ainda estamos na Black Friday, o melhor preço do ano. Aproveite então, vai somente até o dia 30, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Nesse primeiro exemplo, nós vamos mostrar como nós podemos evitar erros dentro do Excel, evitar que estourem erros dentro do Excel, como div, como ND. Então vejamos esse exemplo. Nós temos um desvio, então eu vou colocar menos o desvio dividido por orçado. E com isso eu tenho quanto que esse desvio ficou do orçado. Eu tinha orçado 50, ficou 48 por 2.000. Coloquei para baixo e você nota que ele já preencheu isso automaticamente. Porém, nós temos um erro aqui, hashtag div0. Significa que é um erro de divisão por zero, onde nós não tínhamos orçado nada, nós dividimos 2.500 negativo por zero. Então, deu erro. Então, como a gente faz? Você vai digitar antes do teu cálculo, se erro, abre parênteses, e ele vai pedir então qual é o cálculo que eu estou querendo passar para ele, que vai retornar ou não um erro. Então, vai ser esse cálculo ali, e o valor se erro. Se der um erro, qual é o valor que eu quero que retorne? Zero. Então, eu fecho parênteses, dou Enter, e está ali o nosso cálculo. E agora, automaticamente, ele foi e preencheu com zero quando a gente tinha aquele tipo de erro. Poderia ser outros dados, aqui poderia colocar até um texto, por exemplo, NE, caso fosse situação de não encontrado quando a gente utiliza um PROC-V. Mas nesse caso aqui, o melhor é utilizar o zero mesmo. Muitas das situações, você vai precisar extrair dados de texto do Excel. Então, olha só, eu tenho aqui em fórmulas, texto, você tem mais de uma dezena de fórmulas de texto. E nessa aqui eu quero extrair, por exemplo, a nota fiscal e a descrição em colunas separadas. Então, para isso, eu vou utilizar a função esquerda para pegar a quantidade de caracteres que eu quero à esquerda desse texto. Como podemos notar, nós temos 5 caracteres aqui, certo? Que é o número da nota fiscal. Então, eu vou passar para ele qual é o texto, e o segundo eu vou passar para ele qual é o número de caracteres. Fecho parênteses, dou Enter, e aí nós temos então a quantidade de caracteres que eu determinei, 5 no caso, retornando então o número da nota fiscal. Após o número da nota, você tem mais 3 caracteres, totalizando 8. Então, e depois eu tenho a descrição do texto. Eu posso usar a função direita para extrair essa informação. Para isso vai fazer assim, direita, abre parênteses, qual é o meu texto? Este. Agora, com relação ao número de caracteres, eu preciso saber quantos eu tenho aqui. Então, eu vou utilizar a função num.carat para contar quantos caracteres eu tenho aqui, menos 8, que é a quantidade que eu tenho à esquerda. 8, fecho parênteses, dou Enter, e está ali, então, a descrição de cada um das nossas notas fiscais. Outra situação com texto que nós temos é a gente unir dados dentro do Excel. Então, como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho o número da nota fiscal, tenho a descrição e eu quero voltar como estava antes. Então, eu vou colocar igual, vou pegar o número da nota fiscal, vou usar e comercial para concatenar essa informação e aí, entre aspas duplas, vou passar para ele o texto que eu gostaria de juntar. Só assim ele já retornaria, então, o número da nota fiscal e o tracinho. Esse outro concatenador aqui, o e-comercial, eu vou utilizar após ele a outra célula que eu quero juntar. Com isso, quando eu dou um Enter, nós temos então o texto unido aqui novamente. Com a função sequência, nós conseguimos criar sequências automáticas dentro do Excel. Vejamos aqui. Eu quero retornar então uma lista com 10 números automaticamente. Eu posso usar então sequência. Nela eu vou determinar quantas linhas eu estou querendo gerar. No caso, 10 linhas. Fecha aqui, dá um OK. E pronto, ele gera então automaticamente essa lista com 10 números. E se eu quiser uma lista de datas? Para gerar uma lista de dados entre 1 e 10. Então eu vou fazer assim, igual a sequência, abre parênteses, quantas linhas vai ser? A data final menos a data inicial, ok? Mais 1, nesse caso, porque eu preciso que seja considerando as duas. Ponto e vírgula, a data de início eu vou pegar aqui em cima, fecha parênteses, dou Enter e está ali a nossa lista com todas as datas. Mudando aqui, ele automaticamente vai mudar embaixo também. Eu também consigo colocar o último dia do mês aqui dentro do Excel automaticamente. Então, nós temos aqui, por exemplo, 1 de 1 de 25 e no próximo eu quero 28 de 2 de 2025.
Eu vou pegar aqui, ó, fim mês. Vou pegar a data inicial que nós temos aqui, na C2, ponto e vírgula 1 para passar para o próximo mês, vou fechar parênteses e pronto, ele pega automaticamente. E se eu quisesse a data final deste mês aqui, eu colocaria igual fim mês, abre parênteses, pego essa data aqui, ponto e vírgula 0, ele vai pegar o final daquele mês ali. Para ele transformar ele em data, basta converter aqui, dar um Ctrl e mudar para data. Você também pode mudar aqui isso e não aparecer também a data completa. Basta ir em personalizado e deixar só MMAA, ficando desse jeito aqui as datas. Com a função maior, nós conseguimos retornar qual é o maior valor de uma lista. Então veja aqui, um primeiro maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor, por exemplo. Então eu vou fazer assim, maior, abre parênteses, onde está a minha matriz? Onde estão os dados que eu quero retornar o maior valor? Seleciono ela, travo com F4, ponto e vírgula. E o K é o número do índice que eu quero retornar. No caso, eu quero o primeiro maior valor. Então, eu seleciono o 1 aqui. Fecho parênteses, dou Enter, e está ali o primeiro maior valor. Mesma coisa quando eu copio e colo para baixo, você nota que ele vai passar para o segundo maior valor e para o terceiro maior valor. Se eu quisesse outro, por exemplo, o quarto, quinto e o sexto, bastaria mudar aqui e ele automaticamente mudaria aqui também. Se eu quisesse o menor valor, eu bastaria mudar aqui para menor e automaticamente ele ia mudar aqui também, buscando então não mais o maior, mas o menor valor. Primeiro o menor, segundo e o terceiro menor valor. Nesse exemplo eu quero somar as vendas realizadas por uma marca, uma determinada marca, e também para um determinado mês. Nessa nossa lista nós temos aqui a marca que está dentro do texto e eu quero somar somente quando for aquela determinada marca que eu tenho na lista. Então, para isso, você vai usar a função soma-cs, abre parênteses. Nela você vai passar qual é o meu intervalo de soma. Quais são os valores que eu quero somar? Quero somar o valor vendido. Agora ele está perguntando qual é o intervalo de critérios. No intervalo de critérios, eu vou pegar esse intervalo onde eu tenho o produto e a marca. E nos critérios eu vou passar para ele como que eu quero que seja somado. Como nesse caso aqui eu não quero um valor específico, porque não está escrito só Samsung ali, mas está dentro de um texto, eu vou usar um coringa. Então eu vou passar entre aspas duplas o asterisco, vou passar para ele aqui então qual é o nome com e-comercial juntando, que nem a gente tinha feito antes, Brastemp, e de novo eu vou passar um e-comercial com asterisco. Isso significa que eu vou procurar em qualquer lugar do texto Brastemp. É como se eu digitasse isso aqui, ó. Vou apertar F9, vai aparecer Brastemp. Então seria a mesma coisa que eu digitar isso. Ctrl Z volta como estava, e está ali então somando somente quando é da marca Brastemp. Se eu mudar para Canon, se eu mudar para Daikin, ele vai mudar então automaticamente aqui a nossa soma. Se eu quiser fazer uma soma direta, basta você fazer assim. Soma Cs, abre parênteses, qual é o intervalo de soma? É esse. Ponto e vírgula, qual é o intervalo de critérios? É o mês da venda no caso. E daí, como o mês ele é fixo, sempre vai estar 1, 2, 3 até 12, basta selecionar ele aqui e pronto, ele vai mostrar então qual foi a minha venda naquele mês. A função filtro é uma das funções mais importantes que nós temos dentro do Excel. Com ela nós conseguimos extrair dados a partir de critérios que nós determinarmos. Por exemplo aqui, eu quero uma lista onde eu tenho a matéria e eu quero retornar somente os alunos que são da matéria de português, a partir dessa lista. Então eu consigo retornar todos os dados de uma vez só. Basta fazer assim. Filtro, abre parênteses. Qual é a minha matriz? Onde estão os meus dados? Ponto e vírgula, incluir. No incluir você vai abrir parênteses e vai procurar apenas naquela coluna, na coluna de matéria. Quando for igual, e daí você vai selecionar aqui português. Fecha parênteses e ponto e vírgula. O se vazia é como se fosse aquele tratamento de erro que a gente viu lá no começo, no se erro. Então eu vou botar aqui sem dados. Ele vai retornar sem dados para não aparecer um erro dizendo que não encontrou a informação. Caso ele não encontre, caso fique vazio. Dei um Enter ali e agora ele está retornando dessa lista onde eu tenho matemática e português, apenas os dados de português. Mudando aqui para matemática, ele vai mudar para matemática. E se eu apagar, ele vai mostrar então aquele tratamento de erro que eu mostrei para você, sem dados. Funções de busca são muito utilizadas dentro do Excel. Nesse caso em específico, eu tenho essa lista e eu gostaria de retornar então o nome, o valor e os juros a partir dessa lista aqui, conforme o número da identificação. Então, eu vou fazer assim, igual procx, abre parênteses, qual é a pesquisa valor? Qual é o valor que eu estou procurando? Então, eu vou colocar o valor que eu tenho aqui ao lado. Ponto e vírgula, pesquisa matriz, aonde eu estou procurando essa informação? Vai ser nosso ID.
ponto e vírgula, qual é a minha matriz de retorno? Que informação eu quero retornar? Todos esses dados que eu tenho aqui. Se não encontrada, daí eu vou botar aqui, é aquele mesmo tratamento que a gente viu antes do filtro. Nós vamos trazer então um se erro aqui. Por exemplo, sem dados. Fecha parênteses, fecha aspas duplas e parênteses. E pronto. Ele retorna então todos os dados que eu tenho daquela linha que ele localizou. E quando eu puxo para baixo, você vê que ele também vai fazer para os demais. Então, colocando aqui outros números, ele troca automaticamente e caso não exista, ele vai aparecer então aquele tratamento sem dados. Nesse exemplo, nós iremos retornar dados a partir de uma linha e uma determinada coluna. Nesse caso aqui, nós temos filial centro, e eu quero retornar o valor de março, abril e junho. Não necessariamente todos de uma vez, como a gente viu no ProcX agora há pouco. Então, para isso, nós vamos utilizar duas funções, a índice e a corresp. Então, você vai fazer assim, índice, abre parênteses, ela vai retornar os dados a partir de uma matriz de uma determinada linha e de determinada coluna. Então, o primeiro dado que a gente vai pedir, que ele pediu para a gente, é a matriz. Onde estão os dados? Então, você vai selecionar toda essa área, então, os valores somente. Pode travar ele ali. Ponto e vírgula, número da linha. Qual é o número da linha onde está a filial centro? Para eu localizar qual é o número da linha onde está a filial centro, eu vou usar a função corresp. Corresp, abre parênteses. Vou dar um Alt Enter aqui, para a gente ficar mais fácil você ler. Corresp, qual é o valor, então, que eu estou procurando? Este valor. Ponto e vírgula, e daí eu vou travar ele também aqui. No matriz procurada, eu vou procurar ele aqui na meta. Ok? Então, aqui eu coloquei procurado e 0 no tipo de correspondência. Isso é importante porque eu quero que ele busque exatamente aquela palavra, por isso eu passo 0. Fecha parênteses e ponto e vírgula. No segundo, ele está perguntando qual é a coluna onde eu estou procurando essa informação. Então, eu vou usar corresp novamente. O corresp ele busca tanto na vertical quanto na horizontal a informação. Então, aqui eu vou selecionar qual é o valor. Nesse caso, março, quero que busque aqui em cima. Tá? Nesse caso aqui, eu vou travar somente a linha. Não vou travar a coluna, porque eu quero que quando eu trocar para o lado, ele já troque automaticamente também para abril e junho. Matriz procurada, onde eu vou buscar essa informação aqui em cima. Travei. Ponto e vírgula 0, porque eu quero uma busca exata. Quero que ele ache exatamente janeiro. Se não achar, não traga nada. Fecha parênteses, fecha de novo, dá um Enter. E está ali o valor, então, de 3.800. E se eu mudar aqui, ele automaticamente busca trazendo janeiro. Se eu mudar aqui, ele busca trazendo, então, o valor de 11.500 da Zona Norte. Copiando para o lado, você vai notar que ele vai buscar, então, a informação conforme cada um dos meses, porque eu estou só mudando, né, a referência aqui de abril. E se eu mudar aqui em cima, ele busca ali também dinamicamente trocando para um outro mês ou trocando para uma outra meta. Ah, e deixa eu te fazer um convite. Você sabia que dominar o Excel pode transformar a sua carreira? Mesmo que você não saiba nada, nós temos a solução perfeita para você. Com o nosso curso Excel completo, você aprende do básico ao avançado, incluindo o VBA, e ainda ganha bônus incríveis, como curso de Word, PowerPoint e Power BI. São no total 12 cursos com acesso vitalício, certificado profissional para cada um dos cursos, que você pode inclusive validar e colocar no LinkedIn. Você estará preparado para criar relatórios incríveis, automatizar tarefas e se destacar no mercado de trabalho, mesmo começando do zero. Não perca tempo, clique no link aqui abaixo e torne-se nosso aluno agora. Transforme sua habilidade no Excel e sua carreira com a gente.